no capítulo de número 3 agora. Os pais aí que estão aí com os seus filhos, tem aí o desenho, tem desenho à frente e atrás para eles pintarem, viu? Então, e vocês pais também, prestem bastante atenção, anotem os pontos do sermão para que vocês possam trabalhar com seus filhos durante a semana. Essa é a ideia do desenho. Tentem mantê-los aí em silêncio, sempre ensinando a eles a reverência que agora nós temos com o nosso Deus, um momento de culto a Ele. Daniel, capítulo de número 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Para vocês terem ideia, 60 côvados de altura é quase 3 vezes o tamanho dessa construção, quando você está vindo ali de fora. Tá? Então, ele tinha aproximadamente aí 27 metros de altura, 28 metros de altura. Nós temos aqui 11 de altura, né? O pé direito lá de fora, do lado de fora tem 11 metros de altura, então quase 3 vezes isso. Essa foi a estátua que Nabucodonosor fez. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à congregação, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. É interessante que ele fala povos de todas as nações, e ele fala a harpa, a cítara, né, o saltério, são instrumentos de diversas nações. Lembra que não é somente Israel que o rei Nabucodonosor conquistou, mas ele conquistou diversas nações. E diversos povos estavam ali para se prostrar diante da imagem que ele tinha feito, diante de um Deus que o próprio rei tinha criado. E então, ao som dos instrumentos que eles ouvissem, os seus próprios instrumentos, eles então se inclinariam diante desta imagem. Versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei.
falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? É interessante que o decreto diz que no mesmo instante eles seriam lançados na fornalha. Mas quem não havia se dobrado eram aqueles que o próprio rei, no capítulo anterior, tinha constituído sobre os negócios da província, porque Daniel tinha revelado ao rei o sonho e a interpretação do sonho. Lembram disso? Eram homens diferentes. Então o rei prefere ouvir da boca deles do que simplesmente lançá-los pela acusação. E então eles são levados diante do rei. Falou Nabucodonosor e disse, né? É verdade isso que aconteceu, versículo 15: agora pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: ué, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia.
Não há outro Deus que possa livrar como o nosso Deus. Meus irmãos, muitos pregadores, ao ler esse texto e pregar sobre esse texto, destacam a bravura, a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu poderia dizer para vocês exatamente serem como eles, terem coragem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, embora estejam envolvidos nessa história, eles não são um personagem central desta história. Mas o personagem central desta história é o Deus que pode nos livrar. Um Deus que está acima de qualquer Deus. Não é Nabucodonosor com a sua imensa estátua. Não são os maiores do exército que podem atar os pés de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é nem Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é o Deus que nós servimos. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar para essa história e ver o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, mas entendendo que eles fizeram isso, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus que eles serviam. E por conta disso é que eles não se prostraram diante de outros deuses. Meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham noção de quem era o Deus que eles serviam. O Deus que eles serviam foi o Deus que entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. E Deus fez isso por causa do pecado do seu povo. Daniel vai mostrar isso no capítulo 9, versículo 11, ele vai nos dizer isso. Mostrar como que Deus os entregou por causa dos seus pecados. O Deus que eles serviam era o Deus que, mesmo entregando o seu povo, fez com que eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, fossem preservados na casa do rei. O mesmo Deus que colocou eles como os maiores no reino de Nabucodonosor. O Deus que havia livrado eles da morte, no capítulo anterior, quando o rei disse: se não estiver ninguém que revele o sonho, me revele a interpretação do sonho, eu vou matar todos os sábios dessa terra. E foi o Deus deles que deu a Daniel a interpretação do sonho, que deu a Daniel a revelação do sonho, aquilo que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. E é por isso, meus irmãos, que eles não se dobram, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. E meus irmãos, nós precisamos conhecer de verdade o Deus que nós servimos. Nós precisamos ter em mente todos os dias que o Deus que nós servimos é um Deus que pode nos livrar de qualquer fornalha, que pode nos livrar das mãos de Faraó no Egito, que pode nos livrar das mãos de um rei como Nabucodonosor, que livrou Israel quantas e quantas vezes. E muitas vezes nós acabamos nos dobrando diante de outros deuses porque nos esquecemos quem é o nosso Deus. Quantas vezes nos rendemos a tantos deuses da nossa vida, no nosso coração. É fácil não nos dobrarmos diante de estátuas. Para nós, povo evangélico, que ouve a palavra de Deus, que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, nós sabemos que não devemos nos dobrar diante de estátua alguma, que não devemos ter na nossa casa nenhuma imagem, porque nós sabemos o que Deus nos diz em Gênesis capítulo 20, que nós não devemos fazer para nós imagem de escultura, nem adorá-la, nem nos quedar diante delas. O problema é que nós nos rendemos, ao invés de nos rendermos a essas coisas, mesmo não nos rendemos a essas imagens, nós nos rendemos a ídolos e deuses que nós criamos no nosso próprio coração. Quantas vezes nos rendemos ao conforto? Valorizamos muito mais o conforto da nossa casa, do nosso convívio, do que estar na casa do Senhor, do que adorar o Senhor. Quantas vezes nós nos rendemos ao dinheiro, que somos incapazes de servir uns aos outros, de ajudar o necessitado, de contribuir com a obra do Senhor, porque o dinheiro se torna um Deus na nossa vida.
Quantas vezes os nossos sonhos são mais importantes do que tudo na vida, que nós acabamos com a saúde de tanto trabalhar, viramos avarentos porque juntamos para conquistar, perdemos relacionamentos porque a nossa vida está sempre focada nessas coisas, e nós não percebemos que estamos nos dobrando diante de deuses que nós mesmos criamos no nosso coração. Já disse a vocês algumas vezes e repito, algo que João Calvino já dizia, que o nosso coração é uma máquina, é uma fábrica de ídolos. Nós arrancamos um e ele cria outro. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus é o Deus dos deuses, não há outro igual a Ele. E então nós precisamos nos dobrar diante dEle. Nós precisamos abrir mão de tudo na nossa vida para nos dobrarmos somente diante desse Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender olhando para esse texto é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tomaram a decisão pensando na consequência. Eles não se dobraram diante do Deus que Nabucodonosor tinha feito, da estátua que Nabucodonosor tinha feito. E quando eles foram chamados e questionados, e quando foi dito para eles, se vocês não se dobrarem, vocês vão para a fornalha, eles mantiveram a decisão deles, independentemente da consequência. E observem que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem ao rei Nabucodonosor, olha, se Deus quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, Ele não livra. Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de terem experimentado o livramento de Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, eles não têm certeza de que Deus vai livrá-los da fornalha, mas mesmo diante dessa incerteza, eles tomam a decisão de não se prostrar, porque a nossa vida não pode ser pautada, as nossas decisões não podem ser tomadas de acordo com as consequências, meus irmãos. E quantas vezes nós estamos numa encruzilhada, não sabemos se seguimos para a direita ou para a esquerda, e então nós analisamos as consequências e tomamos a decisão de ir para um lado ou por outro com medo delas, ou então motivado por elas. Eu vou para a esquerda porque aqui Deus pode me abençoar mais, eu não vou pela direita porque se eu for por aqui eu vou sofrer. E nós esquecemos que a nossa decisão tem que ser tomada pela palavra de Deus, a nossa decisão tem que ser tomada de acordo com a Escritura, não importa as consequências, o que vai acontecer. Jesus advertiu seus seguidores sobre a perseguição iminente que muitos receberiam. Lucas capítulo 21, versículo 18 diz, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Jesus, quando ensinou aos seus discípulos, ele disse exatamente, não tenham medo de permanecerem fiéis. Não tenham medo de permanecerem naquilo que eu tenho falado para vocês. Porque nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês irá cair sem a permissão de Deus. Meus irmãos, quantas vezes eu sei que a Bíblia me diz que eu preciso perdoar, mas eu não perdoo por causa do orgulho do meu coração. Quantas vezes a Bíblia me ensina que eu vejo, eu aprendo, leio na Escritura, que eu preciso amar o meu irmão, amar o meu próximo, mas eu não gosto dele, eu não quero amá-lo, porque ele é irritante. Quantas vezes nós lemos na Escritura várias coisas que nós devemos fazer, mas nós não fazemos porque pensamos nas consequências. Aqui Deus está ensinando o povo a não pensar nas consequências. Aqui Deus está ensinando o seu povo a ter coragem de jamais se dobrar diante de um Deus qualquer, a não ser Yahvé, o nosso Deus.
Jesus, em Lucas 12, versículo 7, ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Eu preciso acreditar nessas palavras para guiar o meu viver, sempre tomando decisões acertadas, independente da consequência. Se um dia no meu trabalho eu for obrigado a mentir para os outros, a fazer coisa errada para garantir o meu emprego, eu vou dizer não, porque eu não vou negociar aquilo que o Senhor Jesus espera de mim. Se um dia nós formos levados a tribunais, se um dia nós formos perseguidos, onde quer que estejamos, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E nós precisamos tomar as nossas decisões, não pensando nas consequências, mas apesar delas. Infelizmente, nos nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos são os que mais sofrem por conta das decisões que tomamos, pensando nas consequências e não naquilo que nós devemos fazer como certo. Mas, meus irmãos, não pensem dessa maneira. Não olhem jamais para as consequências. Olhe para aquilo que a palavra de Deus diz. Olhe para o Deus que nós servimos, para que assim a gente possa tomar a decisão certa, cientes de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que as consequências dependem dEle. E aquilo que acontecer, eu tomando a decisão certa, é a vontade, a providência de Deus, está dentro do propósito de Deus. Mas o que eu preciso é fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa. Eles dizem, olha, Nabucodonosor chega para eles e diz: eu quero ver que Deus que vai livrar vocês daí. Eles dizem: quanto a isso, Nabucodonosor, a gente não precisa da gente responder para você não. Se Deus quiser, Ele livra. Agora, independentemente daquilo que Ele vai fazer, nós queremos que você saiba de uma coisa: nós não vamos nos dobrar diante do seu Deus. Nós não vamos adorar a sua estátua. Não precise nos ameaçar com aquilo que vai acontecer. Não importa. A consequência depende de Deus. Mas essa decisão é nós quem tomamos, e nós vamos tomar a decisão certa. Nós não vamos nos dobrar. Meus irmãos, é importante nós entendermos, nesse texto, que em todo momento, Deus esteve com eles. Em todo momento, Deus jamais os abandonou. E é interessante que quando eles estão lá dentro da fornalha, Nabucodonosor vê 4 passeando. E ele diz que o aspecto do quarto era semelhante aos filhos dos deuses. Eu não sei se você lembra, no capítulo anterior, quando o rei Nabucodonosor chega para os sábios e fala: olha, eu quero que vocês revelem aí o sonho que eu tive, e dê a interpretação. E os sábios chegam e falam: olha, rei, diga o que o senhor sonhou, que a gente vê se a gente pode dar a interpretação. O rei diz: não. Nananina não. Não é assim não. Eu quero que vocês me digam o que o sonho signifique, mas eu quero que vocês me digam também o que foi que eu sonhei. Lembra o que eles disseram? Rei, isso é impossível, porque somente os deuses podem fazer isso que o Senhor está nos pedindo, e eles não habitam entre nós. Lembram disso? Só os deuses podem fazer isso, mas eles não habitam entre nós. Mas agora, quando Nabucodonosor está para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, ele diz: eu quero ver que Deus que vai livrar vocês de lá. E em um outro momento ele olha para dentro e ele está vendo alguém que tem a figura como filho dos deuses que estava ali. Meus irmãos, Deus está querendo mostrar exatamente que Ele é um Deus que não habita somente no céu, mas que habita também entre nós, que passeia conosco, que anda conosco, que está conosco o tempo inteiro.
Mesmo antes de Israel se tornar uma nação, Deus enviou o seu anjo, Êxodo capítulo 14, versículo 19, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés chamou o Egito de fornalha de ferro. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, ele diz isso. Quando Israel foi infiel a Deus, servindo outros deuses aqui na Babilônia, também foi chamada a Babilônia, em Isaías a chama, Isaías 48, versículo 10, ele chama de fornalha da aflição. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único filho para nos salvar também de uma fornalha ardente, que é o inferno. Em toda a história da Escritura, Deus sempre quis mostrar para o povo que, olha, eu sempre estive com vocês, livrando vocês da fornalha do Egito, livrando vocês da fornalha da Babilônia, livrando vocês da fornalha do inferno. E Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que se chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco, porque Ele sempre esteve conosco. Quando o Senhor Jesus foi para o céu, Ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu sempre estarei com vocês, enviarei o Espírito Santo que estará com vocês todos os dias, e Ele está conosco sempre. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está sempre nas mãos de Deus. E nós, a igreja de Cristo, hoje também, ela está no exílio. Os reinos deste mundo não são a nossa casa, mas o reino de Deus. E Jesus afirmou claramente, meus irmãos, em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Além disso, ele disse, os seus discípulos, não são do mundo, como também eu não sou do mundo. João 17:16. Paulo, escrevendo para os Filipenses no capítulo 3, versículo 20, ele disse, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus prometeu em João capítulo 14, que na sua casa, na casa do seu Pai, há muitas moradas, nós habitaremos eternamente com Ele. Portanto, Jesus vai nos salvar deste exílio que vivemos aqui, meus irmãos. Vai nos salvar da fornalha de fogo do inferno, porque Ele é um Deus que está conosco, passeando conosco em todos os momentos da nossa vida. Toda a Escritura aponta para esse Jesus que veio nos salvar, meus irmãos, que veio nos salvar. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos salva de qualquer situação. Por isso nós não vamos nos dobrar diante de nenhum Deus. O nosso Deus é aquele que nós serviremos sempre, porque é o Deus dos deuses, é o único Deus. Portanto, não importa as consequências, não importa se Ele vai nos livrar de uma situação ou não, não importa, nós vamos sempre tomar a decisão certa. Aquilo que Deus espera de nós, nós vamos fazer. Porque Ele pode nos deixar perecer aqui por qualquer situação, mas de uma coisa nós temos certeza, que Ele nos livra da fornalha do inferno. Assim como Ele livrou Israel do Egito, assim como Ele livrou Israel da Babilônia, assim também o nosso Senhor Jesus nos livra das mãos do diabo. O Senhor Jesus nos livra da fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, o fogo ardente do inferno não tem poder sobre nós. Assim como essa fornalha não teve poder, como esse fogo não teve poder sobre eles, ela também não tem poder sobre nós. E é por isso que nós devemos viver todos os dias na certeza de que o Deus que nós servimos pode nos livrar de qualquer situação. Mas, meus irmãos, entenda que Ele pode nos livrar se Ele quiser, mas se Ele quiser, Ele pode não nos livrar de situações aqui terrenas. E mesmo assim, nós precisamos descansar em Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele não é Deus porque Ele faz as coisas.
O Deus que nós servimos, Ele não é Deus porque Ele nos dá algo, não. Ele é Deus porque Ele é, fazendo ou não fazendo. Eu quero chamar aqui a equipe para que a gente cante exatamente isso. Uma música que mostra para nós que o Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. E Ele jamais deixa de ser Deus, independente de fazer ou não fazer. E que isso possa ser uma certeza, meus irmãos, para a gente descansar em Deus. Se um dia a doença bater na nossa porta, a gente precisa descansar nele. Se um dia o problema financeiro bater na nossa porta, a gente precisa descansar nele. Me lembro de quando, olhando agora para cá, me lembro de quando nós entramos aqui, em agosto de 2022, e percebemos aquele teto caindo. E logo em setembro, vendo máquinas entrarem aqui, derrubando tudo. E nós, uma igreja simples, uma igreja que não tem poder aquisitivo, se vendo numa situação de ter que reconstruir tudo, do nada. E olha hoje onde estamos novamente. O Deus que nós servimos, Ele pode permitir que caia, mas Ele também pode nos dar a bênção de reconstruir tudo. O Deus que nós servimos pode dar problemas no nosso casamento, mas Ele também é o mesmo Deus que pode restaurar os nossos casamentos. O Deus que nós servimos é um Deus que permite adoecermos, mas é um Deus que pode nos curar. Mas independente disso, nós vamos morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar com Ele. E não vai haver mais choro, não vai haver mais doença, não vai haver mais nada que nos cause sofrimento. É esse o Deus que nós servimos. Portanto, meu irmão, você pode estar enfrentando alguma situação difícil, ou você pode começar a enfrentar alguma situação difícil. Lembre-se, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os livrou daquela fornalha, é o mesmo Deus que nós servimos. Em atitude de oração, vamos cantar esse cântico. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Ó Deus, seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der,
sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Senhor, que nós possamos descansar na certeza de que o Senhor é Deus, aconteça o que acontecer. E que nós possamos, ó Deus, do fundo do nosso coração, entender o que Jesus nos ensinou. Que todos os nossos fios de cabelos estão contados. E que nenhum deles cai se não for da permissão do Senhor. Que a gente aprenda, ó Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, a tomar a decisão certa, não confiado no que somos, mas confiado no que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, um Deus que pode livrar como ninguém, um Deus, ó Deus, que é grande como nenhum outro, que é poderoso como nenhum outro, porque na verdade não há outro Deus senão o Senhor. As outras coisas não passam de ídolos, e que nós possamos descansar nessa certeza, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.